Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação, muita novidade através da nossa Rádio Defensoria. E o assunto que eu trago hoje para você que está aí nos acompanhando, nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa Usa Simuladores Sonoros para ensino e conservação animal. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Nossos convidados já se encontram aqui para falar sobre esse assunto. Eu estou aqui com o professor de Medicina Veterinária, André Galvão. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Agradeço a oportunidade e teremos uma tarde aí enriquecedora. Maravilha. Estou aqui também com a acadêmica de Medicina Veterinária, Samara Ellen. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E estou aqui também com o nosso vice-reitor da Universidade de Roraima e criador de equinos também, né? Silvestre Lopes. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado à Rádio Defensoria por esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre as ações da Universidade Federal de Roraima, em especial administrada aí pelo professor André, do curso de veterinária. O prazer é todo nosso em recebê-los. Desde já agradeço vocês terem tirado parte do seu tempo para estar aqui conversando com a gente e passando informação para quem nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de conversar com o professor André. Fala para a gente como é que surgiu essa ideia de utilizar, né, os sons reais do coração de animais no ensino da medicina veterinária. Bom, primeiro a ideia surgiu por meio dos nossos alunos mesmo, tá? Considerando o bem-estar animal, substituindo os animais para fins de ensino. E também, como eles são muito criativos, tá? E conhecimento mais profundo da tecnologia, por meio de recursos tecnológicos, transferir, após a gravação, o som do coração para uma pelúcia, né, realística, como nós temos aqui. Nossa, o exemplo. Olha que bonito. Eu trouxe o exemplo do símbolo da universidade, né, a corujinha. Temos o som do coração da coruja. Que interessante. Tá? Coruja caburé, tá? E a partir disso, então, a gente faz a coleta, que seria a pesquisa, a exemplo da acadêmica, né, Samara, que realizou as coletas junto ao CETAS, que aproveito e agradeço pela abertura, né? Ensino, isso é estendido para dentro da universidade. E extensão, quando nós levamos isso para as escolas daqui de Boa Vista e do interior, junto com a Universidade Federal de Roraima, com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Normandia, Iracema, Pacaraima, Bonfim. Muito bem, é muito criativo, né? E muito bonito. Professor, quais foram aí os principais desafios enfrentados nessa criação dos simuladores? Assim, os grandes e maiores desafios era isso que eu estava conversando com o professor Silvestre anteriormente. Como eu venho de outro estado, então é muito importante deixar aqui o agradecimento a todos os docentes do curso de Medicina Veterinária que participaram de modo direto e indireto, orientando nos locais e pequenos criadores que poderiam nos auxiliar para fins de obtenção do som. Aproveito e agradeço também os pequenos criadores de Roraima, os pequenos produtores, que são muito assim solícitos, abraçaram a ideia. Então, tem uma granja que é criadora de codorna, que permitiu o acesso e a visita no momento onde estava realizando as medidas de biossegurança. Também uma criadora que tem aves domésticas, né? O ganso, a galinha doméstica, que permitiu e abriu a sua propriedade para a gente obter os sons, né, dos animais domésticos. E essa propriedade também ela trata uma Nelore como um cão doméstico, a famosa pipoca, né? Que é uma vaca Nelore, e nós gravamos. E a exemplo aí dos criadores de cavalos, o professor Silvestre, que gentilmente também cedeu. Então isso mostra a proximidade da pesquisa, né, junto à comunidade mesmo do estado. E a gente faz um trabalho enriquecedor trazendo esse fruto para todos, né? É um trabalho de muitas mãos.
Muito bom. Professor, como é que foi o processo, né, de aprovação ética para a gravação dos sons dos animais? Todo e qualquer procedimento realizado com animal em aula ou pesquisa, precisa-se realizar um protocolo, tá? Que nós chamamos de protocolo SEWA. Nesse conceito, nós tínhamos também uma professora companheira, né? Sempre muito ligada a esse tipo de avanços tecnológicos. Então, junto dela, nós fizemos o comitê e passou para fins de aprovação. A técnica envolve a gravação por meio de um aparelho igual a esse, que é o estetoscópio. É indolor e ela é necessário para qualquer tipo de avaliação animal, porque ele vai dizer a frequência e o padrão do som do coração. Não somente, especificamente na veterinária, vai corresponder ao coração, ao pulmão e à traqueia, mas esse equipamento é muito importante, e o professor Silvestre, como criador, pode complementar depois, ou se sentir à vontade agora, para processos de doenças de emergência para os bovinos, tá, as vacas, e para os equinos, que quando tem alguma paralisia que envolve no sistema digestório, no intestino, precisa de procedimento cirúrgico até. Então é muito importante que o aluno, durante o processo de graduação, de sua formação, tenha o conhecimento desse som e da técnica, para quando ele estiver diante do animal vivo, ele já ter um preparo e uma capacitação fundamentada. Muito importante. E a escolha desses animais regionais, como o cavalo lavradeiro, né? Também a ovelha barriga negra, teve algum objetivo específico relacionado à valorização local? Total, para valorização e dar créditos merecidos à Universidade Federal de Roraima e ao curso de Medicina Veterinária, tá? Justamente foi focado os animais daqui, inicialmente os animais domésticos, o cavalo lavradeiro, a barriga negra, que tivemos aí a oportunidade também, e o livre acesso da Embrapa, que foi muito acolhedora, uma verdadeira mãe. Aproveito também e agradeço os criadores de búfalos de Mocajaí, que nos receberam brilhantemente, sabe? Então nós gravamos os sons do coração do búfalo. Olha que interessante, eu não tinha esse conhecimento que tinha búfalo. Sim, tinha nós criadores. temos. Nossa, que bacana. Então, algo muito interessante também é a valorização dos animais silvestres do nosso estado, né? E foi durante esse projeto que eu tive a oportunidade de conhecer espécies que é um pouco raro a gente encontrar na fauna, assim, de passeando, encontrando. Nós gravamos o furão, que não é um animal muito comum da gente ver, e a gente chega nas escolas, as crianças nem sabem que nós temos furão na nossa fauna. Olha só. E a gente trouxe essa valorização da nossa fauna silvestre também, que a gente vê tantos animais ainda dessa região mais amazônica, sendo levados para os zoológicos do Nordeste, do Sudeste, tantas ações em cima disso, e a gente vê pouco disso ainda aqui no nosso estado, sabe? E a gente tem uma riqueza tão grande, então é muito interessante que a gente traz para a nossa fauna silvestre também. Interessante mesmo. Muita coisa a gente não conhece. Através desses trabalhos a gente toma o conhecimento. Sim. E fica mais a par. Como é que o senhor avalia o impacto desse projeto no processo de ensino-aprendizagem dos alunos? Super importante, não somente para a medicina veterinária, mas aí eu reforço o agradecimento também ao curso de zootecnia da Universidade Federal de Roraima, que também comprou a ideia e abraçou. Então, para a formação do zootecnista, é muito importante também. E também para o engenheiro agrônomo, considerando o nosso estado como agropecuário, isso, né? Agronegócio. Verdade. Então, esse seria o impacto para a formação dos nossos alunos das ciências agrárias. Como a própria satisfação da alegria da própria Samara, né? Isso que faz o professor se sentir vivo, né? Quando o aluno se sente satisfeito com o seu trabalho, porque o que ela aprendeu é o que é o nosso objetivo, e como aprendeu, né? Então, tem o exemplo dela, da parte do ensino, né? E da pesquisa, porque ela foi lá coletar o som, né? E da extensão, que a Samara também participou, porque ela teve essa oportunidade de distribuir esse conhecimento e levar isso para fora das portas da universidade, né? Levando nas escolas municipais e estaduais da capital e do interior. Lógico que com toda uma equipe também, né? E então o impacto, eu acredito que é muito
assim, primeira coisa, a valorização regional. Não existe estudo semelhante em outro local do Brasil. Exato. O meu objetivo foi enraizar já desde o começo. Então, o cavalo lavradeiro, né? E também a barriga negra. Ou seja, é daqui. E aí, valorizar e conseguindo, com a parte de expansão, respeitando os alunos e a capacidade de assimilação do aprendizado, nós fomos para os animais silvestres junto ao IBAMA. E aí, conforme foi feito também a legalização, o mesmo cuidado, tudo mais. E a partir disso a gente começou a fazer as pesquisas lá dentro também, para valorizar mesmo o estado de Roraima e todo o bioma amazônico, trazendo aí esse conhecimento e levando também para os povos originários. As crianças dos povos originários, elas ficam apaixonadas ao ter o conhecimento que os animais possuem coração. Que maravilha! Nossa, muito lindo. Há planos de ampliar o projeto para outros sons fisiológicos aí, ou espécies da fauna amazônica? O projeto, né, como eu falei, a Samara não deixa mentir, eles falam que ele foi um projeto meio mágico, né? Que é uma definição do pessoal do primeiro ano. É um projeto mágico e ele segue esse caminho. Nós temos a intenção, sim, de transformá-los, né, de modo maior, até mesmo com a expansão de outros cursos, junto ao professor responsável pela parte de software da Universidade Federal de Roraima e até mesmo no desenvolvimento de um aplicativo futuro, né, para a oferta desses sons. Os sons fisiológicos que são permitidos, se possível a gravação, a gente vai tentar, sim, realizar. Muito bem. E eu falo aqui com a Samara. Gostaria que você falasse para a gente como é que foi participar da concepção, né, do desenvolvimento desse projeto. Certo. O desenvolvimento inicial desse projeto foi com o meu colega de curso, formado agora, o Gabriel, e a Amy, que está formando. Eu peguei o projeto já estava formulado e eu fiquei mais responsável pela parte dos animais silvestres, que ainda não haviam sido gravados. É mais a minha área de atuação futura que eu pretendo, né, desenvolver na minha carreira de veterinária. E foi maravilhoso, porque eu não tinha tido essa oportunidade de lidar com animais silvestres no estado de Roraima. Infelizmente, nós não temos oportunidade de estágio com animais silvestres aqui. Então, a pesquisa abriu portas para mim, para eu conhecer e lidar com esses animais, aprender sobre contenção e sobre outros aspectos da fauna. Muito bom. Samara, o que é que te chamou a atenção no processo de gravação dos sons e também na criação dos simuladores? O que mais me fascina nesse projeto e mais me chama a atenção é a associação do metabolismo dos animais com a velocidade, né? Falando em outras palavras, animais menores costumam ter uma frequência cardíaca muito mais acelerada e animais maiores uma frequência cardíaca bem mais baixa, bem mais devagar. Isso é impressionante, é muito legal levar isso para as crianças nas escolas e elas ficam também tão fascinadas quanto eu. Isso é maravilhoso. A gente descobre, né? Aquilo que não está no nosso conhecimento, que a gente passa a descobrir, é muito interessante quando a gente descobre. E você, como estudante, de que forma os simuladores eles contribuíram aí para o aprendizado prático? Eu tenho certeza. É muito mais fácil você assimilar um conteúdo quando você tem vivência com aquilo, você ouve, você vê, porque é uma coisa você ouvir. Você lê na literatura que o beija-flor tem uma frequência cardíaca de 500 batimentos por minuto. Em algumas literaturas chegando até 600, 700. Outra é você conseguir ouvir. Não temos ainda o do beija-flor, porque é um pouco difícil. Mas nós temos do gavião quiriquiri, que são outros animais um pouco menores, é um gavião menor. E outra coisa também a gente vê na literatura que o batimento do cavalo é muito baixo, né? Mas a gente tem o som dele agora e dá pra você entender, dá pra você vivenciar aquilo e o seu primeiro contato com aquela espécie não vai ser mais só quando você se formar. Você já vai ter tido contato e uma pequena experiência com aquilo. Já vi que ela é orgulho do professor. É um dos. Samara, você se sentiu mais segura ao aprender aí com os simuladores antes de realizar aí a auscultação, né, em animais reais? Com certeza. Porque você sabe um pouco o que esperar, né? E quando a gente leva para as escolas, eu costumo dizer assim, que
Quando você se forma como médico veterinário, é dever seu, se não tiver outro veterinário que atenda aquele animal, atender aquela espécie, não interessa que espécie é. Digamos que você se encontre nessa situação, você nunca auscultou uma arara, chegou uma arara para você atender. E agora, como você sabe que ela tá saudável ou não, se você nunca ouviu o coração saudável daquele animal? Então, essa é a parte mais importante do meu aprendizado, que eu tenho sido preparada e tido oportunidades que eu não teria, né? Às vezes a gente não vai encontrar todos os animais durante a nossa graduação, né? Eu tive o privilégio de auscultar uma arara, mas nem todo mundo vai ter, né? E eles vão ter acesso a esse som. Essa deixou você escutar ela? Eu acho que foi uma das experiências, assim, mais difíceis. São animais ficou com grandes. Medo dela te bicar? Medo, sim. Mas acontece, faz parte. parte. Inclusive, esse medo foi sanado agora que eu voltei de um estágio. Eu fiz o estágio agora lá na Paraíba, no Zoológico da Bica. E fica aqui todo o meu agradecimento à Marília. Nossa, que legal. A Marília é uma bióloga, ela fez a gente entrar no aviário e ela explicou pra gente, ensinou sobre os animais e trouxe aquele entendimento, sabe? E o meu medo foi embora. De araras, de aves grandes, Que sabe? maravilha. E lá nós temos uma ave grande, uma arara bem grande, que é a Blue. A Blue, ela costuma atacar as pessoas. Marília colocou a gente, nós estagiários lá dentro, explicou, Blue age assim por isso, isso e isso. Então, quando você começa a entender o animal, você deixa o medo de lado. Mas, mesmo assim, você é consciente do que aquele animal pode fazer. O medo, assim, nesse sentido, ele é sábio. A gente tem que saber lidar com aquele animal e a gente não pode impor a nossa presença nele. Mas é muito importante a gente entender para não ter medo gratuito dos animais, sabe? Maravilha. Uma coisa a gente tem certeza, eles têm sentimento, né? Sim, e eles têm. sentem. Eles Sentem tudo. Tudo. E como é que você vê e percebe a reação de outras pessoas, né, alunos e comunidade, ao conhecerem aí o projeto? Como eu falei, né, as crianças, eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Tem muitos anos que eu trabalho com elas. E é sempre fascinante, é gratificante, sabe? É diferente de quando você trabalha com adulto e eles recebem informação tipo, legal. A criança, ela chora, a criança, ela sorri. Teve uma das últimas vezes, acho que em Iracema, teve uma criança que ela tava ouvindo o som do coração, ela disse, tia, eu volto depois porque eu tô chorando. Nossa, ela saiu, que fofo. aí depois ela voltou pra continuar ouvindo. E se alguém me contasse, eu digo, mentira. Mas é real, entendeu? Que lindo. A criança, ela chega, ela fica emocionada. Porque a gente não sabe o que aquele som tem na vida dela. A gente não sabe a história dela. E de alguma forma ela se sentiu extremamente tocada por ouvir o som do coração de um animal. Exatamente. Isso é muito bonito, né? Uma experiência ímpar. A experiência com esse projeto influenciou aí sua forma de enxergar o bem-estar animal? E de que maneira? Sim, influenciou muito a minha forma de enxergar o bem-estar animal. Eu acho que majoritariamente pelo fato de que, por exemplo, nós tivemos o privilégio de estar no CETAS, animais que são resgatados ou são recolhidos por alguma razão. E nós tivemos contatos com várias realidades de animais feridos, que foram resgatados por N motivos, tráfico de animais. Então, eu posso dizer que eu tive um contato com tanto a falta desse bem-estar e a diferença de um cuidado adequado que faz, né, na saúde e na vida daquele animal. Muito bem. E agora eu converso aqui com o nosso vice-reitor, Silvestre Lopes. O senhor acredita que iniciativas como essa, né, fortalecem o compromisso da universidade como a inovação e também a sustentabilidade? Adriana, que a gente já escutou até então, né, é um privilégio para a gente, né, em especial como gestor da universidade, de perceber a grandeza, né, das ações institucionais através dos professores e servidores, no caso, técnicos administrativos e os nossos acadêmicos, que é a principal razão da gente, de certa forma, existir, né, são os nossos alunos, e isso faz com que a gente realmente perceba o tão grande a ação e a presença da universidade junto à sociedade. Aqui a gente escutou o professor André no sentido de agradecer os produtores em relação a abrir as portas, né, das suas fazendas, das suas propriedades, suas baias, seus aras, para que pudesse realmente o projeto da universidade chegar. Mas aí eu falo também um pouco como produtor, é que é importante a gente receber a presença, né, como produtor, receber a presença da instituição, da universidade. A Samara pontua muito bem a participação da universidade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a universidade, vários cursos levam
a presença da universidade em vários municípios do estado de Roraima, e aí com o projeto, né, de sons, com certeza é sempre um sucesso. Eu já presenciei nessas semanas que a gente também acaba indo aos municípios, e realmente a sensação, né, que a gente percebe nos alunos em receber um novo conhecimento, né, levado pela Universidade Federal de Roraima, é muito bom e deixa a gente realmente bastante satisfeito e com o sentimento de dever cumprido em todas as instâncias, né, no sentido do processo da nossa formação, no processo da nossa inserção na sociedade, o desenvolvimento da pesquisa, mas essa pesquisa sendo levada também para que a população possa conhecer e possa usufruir dessa maravilha que é o conhecimento. Exatamente. Qual é a importância de aliar o saber científico ao conhecimento empírico dos criadores e também da comunidade rural? O André, ele frisou muito bem, né? A percepção o animal, na realidade, ele te apresenta alguns sintomas, provavelmente quando você começa a conviver mais fortemente com ele. Então, o produtor, ele percebe realmente se o animal está bem ou não, né? E a reação com o processo respiratório, com o batimento cardíaco, com o comportamento de deitar, de levantar. Então, assim, principalmente os cavalos, né? Cavalo, ele deita muito pouco. Então, se a gente vê um cavalo deitado com muita frequência, tem alguma coisa errada. E para o profissional, no caso, os alunos, né, que a gente, de certa forma, está formando, esse profissional, ele tiver a oportunidade realmente de perceber esses sons e, de certa forma, vivenciar várias, né, condições de som associadas a uma determinada patologia ou não, a um sentido de conforto ou não, né, isso faz com que a gente, no processo de formação, realmente você tenha uma possibilidade cada vez mais de formar melhor e, consequentemente, você ter, né, esse atendimento de forma mais rápida, e para a gente, produtor, também, né, entender esses sons, entender essa dinâmica, né, de processos, tanto respiratório como questão cardíaca em si, que de certa forma está focando. É importante porque esse saber empírico transforma-se também, né, um pouco de um saber científico passado pelo trabalho realizado pela Universidade Federal através do curso de veterinária. Certo. E como vice-reitor, o senhor vê potencial para essa metodologia e que ela seja aplicada em outras áreas ou cursos da Universidade Federal? Não, sem dúvida. O André, a gente conversa muito, né, em relação a isso. O André trouxe a questão da veterinária, trouxe os aspectos relacionados com a parte de informática e aplicativos. Então aí a gente vê computação, vê a própria engenharia elétrica no processo até de eletrônica para captar esse som mais forte. A gente conversa, eu sou engenheiro civil, né? Então a gente conversa muito, associa esse som também à questão do ambiente, né? Então a ambientação do animal, o local onde ele está, a questão de conforto térmico, a parte acústica desse local, né, onde esses animais estão alojados, isso faz muita diferença. Então, se a gente começar a associar mais, né, os aspectos que a zootecnia também trabalha muito bem com a questão de ambiência, né, associar a arquitetura, associar a engenharia civil, então isso a gente, né, tem um ganho, né, significativo, focando sempre no que o André e a Samara aqui, o curso de veterinária traz sempre, e a busca sempre do bem-estar animal, trazendo sempre melhor conforto, melhor qualidade de vida, e principalmente, né, e falando da minha ação, os meus animais são atletas, né? Então precisa realmente de ter esse olhar, ter esse conhecimento mais forte em relação a esses animais que, né, te entrega, além da alegria de estar junto, né, te entrega também um resultado, que aí esse resultado precisa estar sendo aferido e estar sendo observado, tudo associado a um processo de qualidade, né, desses animais, de vivência e, de certa forma, um processo de bem-estar, né. Isso, com certeza, ele vai te dar uma resposta muito melhor em todos os aspectos, tanto de rendimento como de comportamento também. Com certeza, é um aprendizado único, né? Esse projeto só vem a agregar e também emocionar, né? Sim. Como vocês relataram aí, também causa muita emoção, né, para quem acompanha. E de que forma a universidade ela pode continuar incentivando projetos, né, que unem o ensino, extensão e a pesquisa e o cuidado com o meio ambiente? A universidade, né,
pelo próprio nome universidade, a gente só né, só passa e só mantém a universidade se a gente trabalhar com esse tripé muito forte e além do braço de inovação associado, né? Então, a pesquisa, o ensino, ele é a base, na realidade, é que vai fornecer todo o capital humano e dos saberes para que a gente possa desenvolver as outras áreas, desenvolver a pesquisa, desenvolver a inovação. E eu sempre trago a discussão em relação à extensão universitária, né, de forma forte, porque a gente estende, no processo de extensão, é estender aquilo que a gente está desenvolvendo no ensino e aquilo que está desenvolvendo na pesquisa. Então, quando a gente leva ao produtor aquela informação da pesquisa dos sons, né, dos animais, a gente está estendendo um processo de pesquisa desses sons e levando para fora da universidade e, claro, trazendo mais pessoas para esse conhecimento que é base, né? Quando a gente trabalha com ensino no processo de formação, formando a Samara e outros profissionais na medicina veterinária, né? Isso a gente estende isso porque a Samara vai voar, ela vai, né, ter sua própria clínica, trabalhar nos hospitais universitários. Então, isso faz com que isso é o papel da universidade, né? E a gente fica realmente tranquilizados, né, como eu falei bem no início, quando a gente vê projetos como esse, né, sendo desenvolvido na área de ciências agrárias, no Centro de Ciências Agrárias, né, da Universidade Federal de Roraima, que é multicamp, né? Nós temos Paricarana, Caomé, Murupu, e nós temos também um polo avançado de São João da Baliza, com curso já no sul do estado. Então, isso faz com que a universidade realmente cumpra o seu papel, em especial a região amazônica, em especial para o estado de Roraima. Então, isso deixa a gente, de novo, com um sentimento muito forte de dever cumprido, de que a Universidade Federal de Roraima, ao longo desses 35 anos, vem realmente cumprindo o seu papel de formador, de incentivo ao conhecimento, né, e à realização de sonhos de acadêmicos que viram os profissionais. No caso aqui da Samara é o exemplo. Exato. E que projeto tão cheio de criatividade, né? Sim. Muito lindo. Eu adorei ficar sabendo desse projeto, assim como quem está nos acompanhando também, com certeza deve ter ficado surpreso com esse trabalho lindo. E com a Samara, que ela fala com tanta propriedade, o orgulho do professor, estou vendo aqui. E tem muitos também, assim, que nem a Samara, empolgados. Nós temos uma equipe muito grande, né? As meninas que são o meu grupinho, né? A gente trabalha junto, a Kaelisa, a Amanda e a Joyce. E eu digo que a Joyce é uma criativa da coisa. Gente, aquela mente é brilhante. Que maravilha, é brilhante. Né? Não é assim. O professor fica super orgulhoso de ver os seus acadêmicos ali, pensantes e tendo ideias maravilhosas. Isso é muito gratificante, né, professor? Exato. E a gente, como criador, também fica. Exato, né? todo mundo fica orgulhoso. Que os animais estão em boas mãos e a gente sempre pode buscar um apoio. Ou aqui trago um agradecimento sempre ao curso de medicina veterinária, em especial ao centro, né, ao CEVET, Centro de Veterinária. Meus animais são, né, sempre estão sendo utilizados para aula, né? Então eu faço questão realmente de levá-los lá para o centro, faço um tempo para os meninos ficarem realmente um processo de formação cada vez mais forte, vivenciando, como a Samara falou, as questões. Então, desde de casco até, né, coração, barriga, então eles são examinados de certa forma bem geral mesmo. Então esse apoio e essa tranquilidade, né, que a gente está realmente fazendo com que os profissionais da Universidade Federal, que são formados na Universidade Federal de Roraima, sempre é um histórico muito forte, vai estar realmente com atendimento de ponta, né, e não deixando nenhum resquício em relação às outras regiões do país, né? Então eu conheço, né, sou paraibano, eu conheço os hospitais veterinários na Paraíba também, então eu sei da qualidade, um dos melhores também, muito bom, né, na cidade de Patos. Mas nós temos realmente aqui essa possibilidade muito forte, e aí falo como criador e como gestor da universidade, da gente ter essa tranquilidade e a segurança, né, de poder contar com os profissionais das ciências agrárias da universidade, como outras áreas também. E o cidadão só tem a ganhar, né, com tanto esses cursos, esses projetos e todo esse ensino que a Universidade Federal de Roraima ela oferece aos seus acadêmicos. Sim. E que surgem aí, como ela diz, as mentes brilhantes, que têm aí ideias inovadoras,
como esse projeto que estão apresentando aqui hoje, que, nossa, fiquei assim, muito feliz de saber de que tudo isso acontece, né? E ainda compartilha com os demais. Desde já quero agradecer a presença de vocês aqui no Entrevistas DPE e dizer que nossas portas estão sempre abertas para novidades como essas. Quero agradecer a Samara Ellen, acadêmica, muito obrigada por ter vindo. E também a você, professor André Galvão, professor de Medicina Veterinária. Isso, eu agradeço e falo que nós aí, né, vamos levar ele para um congresso internacional em Belém. Com certeza. Tá, então esses sons vai ser apresentado junto com 2 trabalhos também. E vamos ver se a gente consegue trazer um prêmio para cá, porque ele foi... Com certeza vai. Tá a gente bom? vai estar aqui na torcida, professor. Eu agradeço. E também conversamos com o nosso vice-reitor da Universidade Federal de Roraima, Silvestre Lopes. Muito obrigada. Obrigado à Rádio Defensoria, né, e obrigado mesmo por esse espaço, falar um pouquinho do que a gente desenvolve na Universidade Federal de Roraima. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.